O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e conduziu-os à parte a uma alta montanha. Lá se transfigurou na presença deles. Seu rosto brilhou como o sol, suas vestes tornaram-se resplandecentes de brancura. E eis que apareceram Moisés e Elias, conversando com ele. Pedro então tomou a palavra e disse-lhe: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Falava Pedro ainda quando veio uma nuvem luminosa e os envolveu. E daquela nuvem fez-se ouvir uma voz que dizia: Eis o meu filho amado, em quem pus toda a minha afeição, escutai-o. Ouvindo esta voz, os discípulos caíram com a face por terra e tiveram medo. Mas Jesus aproximou-se deles e tocou-os, dizendo: Levantai-vos e não temais. Eles levantaram os olhos e não viram mais ninguém, senão unicamente Jesus. E quando desciam, Jesus lhe fez esta proibição: Não conteis a ninguém o que vistes, até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Que pelas palavras do Santo Evangelho, amém. Irmãos, segundo domingo da Quaresma, continuamos o nosso retiro espiritual, caminhando para a Páscoa do Senhor. Esta é a terceira, quinta, esta é a 6ª missa que eu estou celebrando este final de semana. Nas outras 5 missas, eu fiz uma homilia totalmente diferente daquilo que eu pretendo que o Espírito Santo quer falar a nós nesta noite. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu vou me basear naquilo que eu escutei agora à tarde, ouvindo o querido Padre Roger, meu amigo, na Canção Nova. Como aquele homem me tocou profundamente nesta tarde. E eu vou usar das palavras dele, usar aquilo que eu consegui absorver daquela homilia, agora há pouco, para também fazer com que nós possamos subir neste Monte Tabor hoje, que esta igreja, com alegria. Que palavra, irmãos, o Senhor está nos dando nesta noite. Se nós escutamos bem, se nós abrimos os nossos ouvidos àquilo que o Senhor nos falou, se nós abrimos o nosso ouvido e o nosso coração àquilo que Deus irá falar a partir de agora, irmãos, nós sairemos daqui outras pessoas. Nós sairemos daqui
transfigurados pelo amor de Deus. Transfigurados. Primeira leitura, irmãos, é o início de toda a vida da igreja, de toda a história da salvação, mais do que a vida da igreja, da história da salvação. Gênesis capítulo 12 é a primeira vez que Deus se revela. E se revela a quem? Se revela a um homem de 75 anos, já idoso. Se revela a Abrão, se revela numa sociedade pagã, se revela numa sociedade idólatra, porque onde Abraão vivia, Ur dos Caldeus, era uma sociedade idólatra, adorava-se vários deuses, uma sociedade politeísta, vários deuses. E no meio desta sociedade, no meio deste ambiente, que não é diferente do ambiente em que nós estamos, Deus se revela, e Deus faz ouvir a sua voz. Abraão, Abraão, sai da tua terra, deixa a tua casa, os teus parentes, e vai para a terra que eu te mostrar. Que grande mistério, irmãos. Imagine, Deus não era conhecido, ninguém nunca tinha escutado falar de Deus ainda. Se ouvia falar de outros deuses, o Deus da prosperidade, o Deus do amor, a deusa do amor, o Deus da fertilização, porque para tudo se tinha um Deus, a idolatria. E de repente, do meio do nada, surge uma voz: sai da tua terra, deixa a tua casa, deixa tudo e vai para onde eu te enviar. Como confiar em alguém que nós não conhecemos? Como se arriscar em algo que nós não temos certeza? Ninguém mergulha numa piscina sem antes ter a certeza da profundidade, não é verdade? Nós precisamos ter a certeza de que eu vou mergulhar e vai ter espaço para que este mergulho aconteça. A fé não é diferente. Nós temos que ter a certeza de onde nós estamos colocando a nossa fé. Abraão não tinha certeza de nada. Abraão não sabia de nada. Abraão escutou a voz de um Deus desconhecido que mandou ele sair, e ele foi. E por que Abraão foi? Porque Abraão estava amparado numa promessa, que é promessa de Deus para mim, que é promessa de Deus para você nesta noite. Olha a promessa, escuta a promessa de Deus: sai, porque eu farei de ti uma grande nação, eu te abençoarei e exaltarei o teu nome, e tu serás uma fonte de bênção. Esta é a promessa para nós, irmãos. O Senhor tem nos chamado como chamou Abraão. Não é à toa que você está aqui nesta noite. Não é à toa que você decidiu escolher o Senhor, porque você tem escutado a voz de Deus. Deus tem falado, Deus tem gritado aos nossos ouvidos. E se você está aqui hoje, é porque você tem escutado esta voz do Senhor
e tem se lançado, mesmo sem saber aonde vai dar, mesmo sem saber o que vai ser lá para frente, mesmo não tendo clareza do que é a nossa vida na fé, mesmo não tendo a convicção do que Deus deseja para nós, apenas Deus está te chamando, e o Senhor está te chamando nessa noite. Te chamando para quê? Sai da tua casa, sai da tua terra, sai e deixa os teus parentes e vai para o local que eu te enviar. Sair, um movimento, é preciso se movimentar, irmãos. Sair, é preciso deixar o comodismo. Para sair, para ir aonde Deus quer, eu preciso deixar as minhas seguranças, eu preciso deixar aquilo que me prende, aquilo que é para mim um Deus, um ídolo. Abraão, desde pequeno, foi criado com a imagem de vários ídolos, com a ideia de que servindo a esses ídolos, ele seria feliz, ele seria abençoado. E depois, com 75 anos, escuta uma voz que não conhece e simplesmente vai, porque sentiu convicção no chamado. Deus, irmãos, nos chama com convicção. Deus não nos chama para uma aventura. Deus não nos chama para irmos a algum lugar que não sabemos aonde vai dar. Deus nos chama com um destino, com uma meta, com um plano, com uma história em nossa vida. E onde está esta história? Qual é esta meta? Qual é esta vida? É o céu, é a vida eterna. Nós não caminhamos, irmãos, sem destino. Nós não caminhamos sem meta alguma. Nós caminhamos rumo a Jerusalém celeste, a cidade preparada para nós. Tem uma musiquinha, né? Caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã. Oi, glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. É este o nosso destino. Nós não caminhamos sem meta. O nosso destino é o céu. É o céu. E o Senhor nos diz: você quer ir para o céu? Então saia de tua casa, deixa tudo e vai para onde eu te mandar, porque aonde você pisar será local de bênção. É a promessa para Josué. Quando Josué está para entrar na terra prometida, Deus diz a Josué: aonde a planta dos teus pés pisar, ali será local de bênção, ali será local de graça, ali será local de prosperidade. Nós, irmãos, somos filhos da bênção. Nós não somos filhos do pecado. Nós não fomos filhos da maldade. Nós não somos filhos dos ídolos. Nós somos filhos da bênção. Farei de ti uma grande nação, e tu serás uma fonte de bênção. A tua vida é uma bênção. A tua vida é uma bênção, irmãos. Às vezes a gente olha para a nossa vida e reclama e murmura e diz: nada dá certo, parece que Deus não me vê, parece que Deus não me escuta, parece que Deus não se importa comigo. Murmuramos, reclamamos de tudo, nunca estamos felizes com nada. Coloca uma coisa no teu coração nessa noite:
a tua vida é uma bênção, porque o Senhor te chamou, o Senhor te escolheu, o Senhor te ungiu, o Senhor te capacitou. No entanto, irmãos, cuidado, porque a tua vida é uma bênção, a minha vida é uma bênção, mas nós podemos perder esta bênção na medida em que nós não saímos, na medida em que nós ficamos presos em nós mesmos, na medida em que nós não nos arriscamos em Deus, na medida em que nós não deixamos as nossas seguranças. É preciso deixar, é preciso sair. Eu só posso fazer a experiência do Deus que se revela a mim se eu saio de mim mesmo, se eu saio das minhas vontades, se eu saio dos meus desejos, se eu saio das minhas verdades e me lanço em Deus. Sair é deixar tudo o que é meu para que Deus seja tudo em mim. Sair do pecado, sair das drogas, sair do adultério, sair dos vícios, sair do cigarro, sair da bebida, sair dos maus pensamentos, sair dos julgamentos, sair das fofocas, sair. Só seremos uma bênção se nós saímos, se a nossa vida é um testemunho, se a nossa vida é uma bênção de Deus. É preciso sair. Uma grande nação foi feita, foi conquistada, uma grande nação foi erguida pela fidelidade de Abraão, porque Abraão escutou a voz e saiu e se arriscou. Uma grande nação Deus levantou, e nós somos filhos de Abraão. Nós somos prova de que esta palavra se cumpre. Nós somos prova de que o Senhor abençoa os seus filhos. Mas precisamos sair. Nós precisamos sair do nosso comodismo e anunciar Jesus Cristo. É o que São Paulo nos diz na segunda leitura de hoje, na segunda carta de Timóteo: não te envergonhes de nosso Senhor Jesus Cristo, sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. Não te envergonhes do testemunho de Jesus Cristo. Uma grande nação foi construída porque Abraão foi capaz de sair, de deixar tudo, de deixar suas seguranças, de não dar bola e ouvidos àqueles que talvez diziam para ele: você é louco, não vai atrás deste Deus, você não sabe quem é, você não sabe o que Ele quer, você é louco, para que ir na missa? Está chovendo, fique em casa, descansa, essa semana vai ser de trabalho duro, essa semana vai ser complicada, não vá na missa, descanse. Sofre comigo pelo Evangelho e não te envergonhes do testemunho de Jesus. Ô irmãos, como nós somos fracos nisso, como nós não testemunhamos o Senhor, como nos falta este impulso da vida de Abraão, também na nossa vida. Como nos falta sair e testemunhar Jesus Cristo. Como nos falta viver lá fora a alegria do Evangelho.
Como nós temos vergonha de dizer que nós somos cristãos, de dizer que somos católicos. Como nós nos seduzimos tão facilmente pelas propostas que o mundo e a sociedade de hoje impõem para nós. Como nós somos capazes de louvar, de adorar o Senhor, mas na hora de dar o testemunho, nós recuamos. Nós não vivemos a fidelidade lá fora. Vivemos muito bem a fé aqui dentro, mas lá fora, como nós temos dificuldade. É isso que o Papa Francisco, nesta exortação apostólica, o primeiro documento do Papa para a igreja, chamado Evangelii Gaudium, a alegria do Evangelho. Que lindo este documento, irmãos. Olha, se tem algo que os irmãos podem ler de útil, é este documento, Evangelii Gaudium, a alegria do Evangelho, do Papa Francisco. Quantas coisas o Papa nos fala. Como a igreja seria diferente se nós conseguíssemos viver essa proposta do Papa Francisco. Olha o que o Papa diz no número 78. Hoje se nota em muitos agentes pastorais, em pessoas consagradas, nos irmãos, uma preocupação exacerbada pelos espaços pessoais de autonomia e relaxamento, que leva a viver os próprios deveres como mero apêndice da vida, como se não fizessem parte da própria identidade. Nós ouvimos a palavra, nós conhecemos a doutrina, nós sabemos o que é certo e o que é errado, mas queremos viver nos nossos espaços pessoais de autonomia. Eu quero uma religião que me sirva, eu quero um Deus que me sirva, eu quero um Deus que fale aquilo que eu quero ouvir, que deixa de lado as verdades da fé como se fosse um apêndice da vida. É aquela pessoa que na igreja é cristão, mas lá fora age como um pagão. A vida é uma vida pagã, não tem nada de cristão. Ao mesmo tempo, a vida espiritual confunde-se com alguns momentos religiosos que proporcionam algum alívio, mas não alimenta o encontro com o outro, o compromisso no mundo, a paixão pela evangelização. O que o Papa quer dizer com isso? Que muitos não conseguem ouvir a voz do Senhor e sair, não alimenta a paixão pela evangelização, não testemunha Jesus Cristo, não sofre pelo Evangelho. É uma fé intimista, uma fé que procura os próprios interesses, mas que não está aberto ao outro, que tem vergonha de rezar, que tem vergonha de carregar a Bíblia, que vai num restaurante e não reza, faz um sinalzinho da cruz rapidinho para ninguém ver, que não dá testemunho de Jesus Cristo no trabalho, que não leva uma palavra de consolo a quem precisa, que se deixa corromper pelo ambiente em que vive, em que trabalha. Todo mundo faz, eu também vou fazer, porque se eu não fizer eu estou perdido. Não tem uma paixão, um compromisso com o mundo. Diz o Papa, assim é possível notar em muitos, não obstante rezem,
é possível notar, mesmo em muitos, que mesmo vindo à missa, uma acentuação do individualismo, uma crise de identidade e um declínio de fervor. São três males que se alimentam entre si. Individualismo, a pessoa se fecha em si, a pessoa não se abre ao outro, a pessoa não se lança ao outro. Deus está chamando, Deus está precisando, mas a pessoa está fechada em si. Ora, quantas funções, quantos ministérios, quantas pastorais precisando de nossa ajuda, e são sempre os mesmos, porque nós somos individualistas. Nós somos individualistas. Queremos somente o venha a nós o vosso reino, e não queremos oferecer algo para o outro. Eu vivo uma fé tranquila, eu vou na missa, cumpri minha obrigação, está feito. Eu não preciso de um compromisso com a comunidade, eu não preciso me colocar a serviço da comunidade, da paróquia. Uma crise de identidade. A gente já não sabe se a pessoa é cristã ou não é cristã. É aquilo que eu dizia, na igreja uma coisa, lá fora outra. Na igreja cristão, lá fora pagão, porque tem medo de se apresentar como cristão. Um declínio do fervor. Lógico, quando eu não saio, quando eu não me deixo tocar pelo Senhor, quando eu não escuto a voz de Deus, o fervor diminui, a oração cai. O primeiro sintoma do individualismo, da crise de identidade, é a diminuição do fervor na oração, na missa, na participação. Já não vai na missa no domingo, aí passa o outro domingo, já não vai. Vem o outro domingo, chega uma visita em casa. No outro domingo acontece o imprevisto. No outro domingo você tem que trabalhar. E assim já faz 2 meses que você não vem à igreja. Crise, crise, porque não saímos de nós mesmos. Não saímos de nós mesmos. Nos agentes desenvolve-se um relativismo ainda mais perigoso que o doutrinal. É aquela pessoa que não concorda com o que a igreja propõe, reza, está na missa, mas não vive as verdades da igreja, não vive as verdades de Cristo, se deixa tomar pelo relativismo. Se confessar, tudo bem; se não se confessar, também tudo bem; se for à missa, tudo bem; se não for à missa, tudo bem; se der para comungar, tudo bem; se não der para comungar, tudo bem; se eu rezei hoje, tudo bem; se eu não rezei, amanhã eu rezo. É o relativismo que vai tomando conta de nós. Tem a ver com as opções mais profundas e sinceras que determinam uma forma de vida concreta. Este relativismo, ele é como agir como se Deus não existisse. Isso é grave, irmãos. Agir como se Deus não existisse. Isto contamina a igreja. Isto contamina a nossa fé. Isto, o ativismo, é um grande mal que precisa ser exorcizado. Por isso, irmãos, hoje o Senhor te convida: sai, vai para fora. Não tenha medo de se lançar, não tenha medo de proclamar a tua fé, não tenha medo de anunciar o nome de Jesus, não tenha medo de bater na porta de um irmão que está precisando de uma palavra, não tenha medo de dizer a verdade para aquele que precisa entrar na verdade, não tenha medo de ser sinal de Cristo aonde você está. Não se envergonhe
da cruz do Senhor. Mas antes, testemunhe o Senhor e sofre comigo pelo Evangelho. Irmãos, o Senhor no Evangelho de hoje sobe a montanha santa, sobe ao Tabor. A montanha na Bíblia é sempre o lugar da manifestação de Deus. Quanto mais alto a montanha, mais íntimo eu estou com Deus, mais próximo eu estou com Deus. Jesus subiu com Pedro, Tiago e João. Jesus subiu com estes, como subiu com cada um de nós. Esta igreja hoje é o Tabor. Nós subimos a montanha sagrada. Nós estamos no alto do Tabor. Talvez nós tenhamos a pretensão de dizer como Pedro: Senhor, é bom ficarmos aqui, vamos armar 3 tendas, é bom te adorar, Senhor, é bom estar na tua presença, é bom cantar os louvores a ti, vamos armar 3 tendas, não vamos a Jerusalém, fiquemos aqui, Senhor. Jesus estava a caminho de Jerusalém. Era a última vez que Jesus deixava a Galileia e se dirigia para Jerusalém. Os discípulos achavam que eles iam apenas celebrar a Páscoa em Jerusalém, como era o preceito judaico. Mas Jesus tinha outro propósito, que os discípulos não conseguiram compreender, que só foram compreender 6 dias antes de subirem ao Tabor, quando em Mateus 16, Jesus pergunta: quem dizem ser o Filho do Homem? E vós, quem dizeis que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Só foi ali, irmãos, 6 dias antes de subirem ao Tabor, que os discípulos reconheceram qual era a missão de Jesus. E qual era a missão de Jesus? Ir para a cruz. Jesus sobe para a montanha para preparar os discípulos. Jesus sobe a montanha para manifestar a sua glória. Jesus chama, como Deus chamou Abraão, aqueles discípulos para se transfigurar, para mostrar toda a sua glória, para dizer, como que se dissesse aos discípulos: não tenham medo. Virá o Calvário, virá a cruz, virá a dor, o sofrimento. Não tenham medo. Vão, desçam para Jerusalém, vão e anunciem, vão e sofram comigo pelo Evangelho, vão e se tornem minhas testemunhas, porque no final o que restará não é o Calvário, o que restará não é a cruz, o que sobrará no final é a glória da ressurreição. Irmãos, não tenha medo, irmãos, não tenha medo de sair de sua Ur. Eu não sei qual é a sua Ur dos caldeus hoje, eu não sei o que te aprisiona, o que te impede de sair, de testemunhar, de proclamar, de anunciar, de pregar o Evangelho, de testemunhar com a vida Jesus Cristo. Eu não sei qual é a tua Ur dos caldeus, eu não sei quais são os seus calvários, qual é o teu calvário, eu não sei o que você tem sofrido, eu não sei,
Mas eu sei que o Senhor te chama nesta noite, que se transfigura diante de nós, que te abençoa, que te faz uma grande nação, que te faz uma pessoa, que faz de nós um povo abençoado. Onde quer que nossos pés pisem, abençoados, porque somos portadores da bênção. Eu não sei qual é a tua Ur, qual é o teu Calvário, mas eu sei que Jesus hoje nos mostra o céu. Jesus hoje, se transfigurando, dá uma imagem, o céu. Na oração depois da comunhão, vocês vão ver que oração linda que a igreja faz. Dai do Senhor render graças, porque já podemos aqui agora, nesta vida, nesta terra, viver as coisas do céu. A transfiguração do Senhor, irmãos, é a possibilidade que Jesus nos dá para vivermos aqui e agora as coisas do céu. Estamos no Tabor, esta igreja é o Tabor, mas daqui a pouco nós vamos descer, daqui a pouco nós vamos embora, daqui a pouco nós vamos voltar para as nossas casas, daqui a pouco nós vamos enfrentar Jerusalém, daqui a pouco você vai enfrentar o seu marido que talvez ficou em casa, que talvez vai chegar bêbado hoje, o teu filho. Você vai enfrentar os problemas dessa semana, as contas para pagar, as dores, os sofrimentos. É preciso, irmãos, é preciso descer para Jerusalém. É bom estar aqui, mas é preciso descer para Jerusalém. Não tenha medo, irmãos, de ir para a tua Jerusalém. Não tenha medo de encarar a tua Jerusalém. Vá onde o Senhor está te enviando. Sai da tua terra, sai do seu comodismo, sai dos teus desejos, sai dos teus sonhos, sai dos teus vícios, sai de tudo aquilo que se apresenta como pecado nesta noite. Sai e vai para o lugar onde Deus enviar. Lá na frente estará o Senhor nos esperando, revestido de honra e glória, de poder e vitória. É esta certeza, irmãos, que o tempo da igreja nos proporciona viver. Hoje descemos para Jerusalém. Daqui a alguns dias celebraremos a vitória da Páscoa, a vitória de Deus sobre tudo na nossa vida. Não tenha medo, desça para Jerusalém, enfrente, coração aberto, cabeça erguida. Não temas, porque o Senhor está contigo. O Senhor está ao teu lado. O Senhor te abençoa. O Senhor te guarda. O Senhor te protege. O Senhor te coloca debaixo de sua proteção. O Senhor abençoa os teus pés, para que onde você pisar seja lugar de bênção. Não temas, desça para Jerusalém, escute o chamado de Deus, escute a voz do Senhor e saia. Vá para onde o Senhor te enviar, para onde essa semana. Vá para onde o Senhor permitir que você esteja essa semana, e lá será o lugar da tua glória, será o lugar da glória de Deus na tua vida. Fica de pé, irmãos, e cante esta certeza, cante desejando ir para Jerusalém, descer para Jerusalém, enfrentar todos os problemas e dificuldades, enfrentar tudo e todos, na certeza de que o Senhor te espera de braços abertos na glória da ressurreição. Cante, irmãos, cante. Desde o ventre da minha mãe, Jesus
Antes que eu nascesse, Jesus me escolheu. Você é um escolhido de Deus. Hoje minha vida, O Senhor te escolheu. é para o seu louvor. Sai, sai de Ur, sai do Monte Tabor, vai para Jerusalém, aonde eu mandar irei. Aonde mandar eu irei. Seu amor eu não posso ocultar. Quero anunciar para o mundo ouvir que Jesus é o nosso Igreja, aonde mandar eu irei, Senhor. Aonde mandar eu irei. Seu amor, Seu amor eu não posso ocultar. quero anunciar Para o mundo ouvir que Jesus é o nosso mais uma vez, mais uma vez. Aonde mandar? Aonde mandar eu irei. Seu amor eu não posso ocultar. Quero anunciar para o mundo ouvir que Jesus é o nosso Salvador. Erga seus braços e diga: Senhor, aonde mandar eu irei. Eu irei, Senhor, aonde quer que queres que eu vá, eu irei, Senhor. Eu irei para Jerusalém, Senhor. Eu descerei do Tabor. Eu viverei a minha fé. Eu testemunharei o teu evangelho, Senhor. Eu sofrerei contigo, Senhor, por causa do evangelho. Eu sou um escolhido, eu sou um teu chamado, Senhor. Eu recebo, Senhor, este chamado em minha vida. Eu quero, Senhor, ir aonde precisa de mim, Senhor. Quando precisar de mim, aonde precisar de mim, eu irei, Senhor. Sem medo, sem dor, sem reclamar, sem preguiça. Eu irei, Senhor. Eu irei para proclamar o teu louvor. Eu irei para anunciar o teu poder, Senhor. Eu quero, Senhor, deixar tudo aquilo que me segura. Eu quero deixar tudo aquilo que me desfigura, que me torna feio, Senhor. Eu quero ser transfigurado no teu amor, Senhor. Transfigurados pela tua presença, transfigurado pela tua palavra, Senhor. Eu não quero armar a minha tenda, eu não quero me acomodar. Movimenta, Senhor, a nossa vida. Movimenta, Senhor, a nossa história. Nos tira do lugar, Senhor. Nos faz sair das nossas nos faz sair de nossas terras, nos faz sair de nossas certezas, Senhor. Movimenta esta igreja, Senhor. Movimenta para a evangelização, movimenta para a missão, Senhor. Tira do nosso comodismo, nos lance para fora, Senhor. Nos lance para o outro, nos lance para ir ao encontro do outro. Nos lance, Senhor, nos lance. Mexa conosco, Senhor. Nos faça sair de nós mesmos, Senhor. Aonde mandar eu irei, Senhor. Eu irei proclamar a tua glória, proclamar o teu poder, proclamar a tua unção, Senhor. Aonde mandar eu irei, Senhor. Canta, irmãos, canta com fé, canta com convicção da alma. Aonde mandar eu irei. Seu amor eu não posso ocultar. Quero anunciar para o mundo ouvir que Jesus é o nosso
Pode ser melhor, pode ser melhor. Aonde mandar eu irei. Seu amor eu não posso mudar. Quero anunciar para o mundo ouvir que Jesus é o nosso Salvador. Amém, 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 Senhor. Aonde mandar, nós iremos, Senhor. Nós iremos, Senhor. Creio